Olá, minhas irmãs e meus irmãos do Mensagens Kardecistas. Tudo bem? Eu sou o Moacir e venho trazer para vocês mais uma palestra de segunda-feira. Esse esquenta de 10 minutos que serve como primeiras reflexões do nosso Evangelho no Lar, que acontece quarta-feira, às 20 horas, todas as semanas do ano. Nós estamos no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis. E essa semana estudaremos os itens de 9 a 11. Esses itens correspondem ao trecho Não vos inquieteis pela posse do ouro. E ele começa assim: Não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Esse é Jesus falando aos apóstolos, que está no Evangelho de Mateus, né? O que ele está falando aqui é da fé que a gente precisa ter em Deus, da fé que a gente precisa de que seremos amparados no caminho. E esse caminho que a gente vai ser amparado é durante toda a nossa vida com espíritos eternos. Mas se a gente trouxer aqui para os nossos dias, trouxer para hoje, né, a gente pode entender que essa fé em Deus nos dá a certeza de que não seremos desamparados em momento algum durante essa encarnação. Porque é essa encarnação que nos traz os desafios e os obstáculos do dia a dia. É nela que a gente necessita, né, de verdade, que a gente precisa, com certeza, né, buscar a nossa evolução. É aqui nessa encarnação que a gente necessita, né, utilizar as ferramentas que Deus deu para que a gente possa buscar a nossa evolução moral e a nossa evolução espiritual. Então, quando ele diz, não vos inquieteis pela posse do ouro, ele está dizendo, confie em Deus. Fica tranquilo, fica tranquila, porque ele vai prover tudo que a gente precisa no caminho para o nosso desenvolvimento. Lembram que na semana passada, né, quando a gente estava estudando, a gente falou muito do não ajunteis tesouros da terra, que são perecíveis, mas formai tesouros no céu. Porque esses tesouros aqui da terra, tudo que a gente busca aqui na terra, são tesouros perecíveis, são tesouros que só servem para cá. Que em algum momento a gente pode até julgar que são importantes. Em algum momento a gente pode até julgar que são tesouros que a gente precisa para nos afirmarmos, né? Ou para marcarmos a nossa posição social, né? Ou para medirmos a nossa importância. Mas não é desses tesouros que Jesus está falando. Jesus está falando de outros, daqueles tesouros que a gente leva no coração, daqueles que dinheiro nenhum consegue comprar, daqueles que mesmo que queiram, ninguém consegue roubar. E quando a gente fala disso, né, quando a gente pensa em que contexto Jesus estava falando, né, Jesus dirigiu-se aos apóstolos quando os enviava pela primeira vez para anunciar a Boa Nova. Não tinham nada de estranhas as palavras na época, do tipo, não precisa pegar roupa, não precisa se preocupar com o alimento, não precisa se preocupar porque Deus proverá tudo no caminho, né? É que estavam de acordo com os costumes da época, né? Onde as pessoas no Oriente, quando viajavam, né, eram sempre recebidos no caminho, nas tendas que eram montadas e que as pessoas estavam, né? Então os visitantes, os viajantes, eles eram sempre recebidos e ali davam comida, davam água, abrigo para a noite se fosse necessário.
né? Agora, o Evangelho ele faz um questionamento que é super importante. Se Jesus voltasse hoje, ele poderia dar o mesmo conselho aos apóstolos? Não se preocupa, porque no caminho vão prover aqui na terra tudo o que vocês precisam. Será que ele poderia dar o mesmo conselho? Eu acho que não. Porque hoje nós estamos cada vez mais individualistas, cada vez mais egoístas, cada vez mais orgulhosos e vaidosos da nossa posição, daquilo que achamos que somos. E quantas pessoas cruzam o nosso caminho e que necessitam de ajuda? E muitas vezes não é nem ajuda material, né? Muitas vezes é uma palavra, é um gesto, é uma ajuda moral, um conselho, um ouvido sem julgamento. É isso. Ao lado do sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral mais profundo, as que Jesus nos trouxe. Vamos pensar o seguinte para a gente entender a comparação. Mas além do sentido prático, do sentido próprio, ou seja, das pessoas serem recebidas em tendas e lá proverem água, comida, abrigo, quando necessário, qual o sentido moral disso, do que Jesus está querendo nos ensinar? É o seguinte, vamos imaginar que a gente vai receber visita em casa. A gente vai receber visita e está planejada essa visita. A gente sabe que horas que ela vai chegar, quando ela vai chegar, né? E aí o que a gente faz normalmente na nossa casa quando a gente vai receber visitas? A gente arruma a casa. Então, quando a gente vai receber visitas, mesmo que a gente tenha uma casa bem organizada e limpa, né? A gente sempre dá uma limpadinha a mais, a gente sempre arruma alguma coisa que está fora do lugar, a gente ajeita as coisas para receber bem a visita, prepara alguma coisa para aquela visita comer ou beber, ou seja, procura proporcionar uma experiência que seja adequada. E é esse o sentido moral que Jesus quer dizer. Quando ele diz para a gente não se preocupar, porque a gente vai ser bem recebido. Agora, a reflexão que eu quero trazer é a seguinte: como que está a nossa casa interna? Porque do mesmo jeito que a gente vai receber, quando a gente vai receber visitas à nossa casa, a gente ajeita a casa, limpa, arruma, deixa tudo bonitinho, arrumadinho, como que está a nossa casa interna? Como que nós estamos por dentro? Quando a gente vai receber alguém no nosso coração, como que está a nossa casa? A gente ajeita a casa? A gente melhora os sentimentos? Como que a gente faz? E a gente não faz exatamente isso? Percebam como, quando a gente está no dia a dia, né, nas situações de convívio social, no trabalho, no centro espírita, e como estamos quando estamos sozinhos, ou quando estamos no nosso lar, ou quando nós estamos à vontade e não precisamos fingir para ninguém. Quer dizer, quando eu vou ao centro espírita, eu sou bonzinho, eu falo manso, eu sou tranquilo. Quando eu recebo pessoas que eu não posso demonstrar quem eu realmente sou, né? Porque ainda sou muito rude e aquela coisa toda, eu vou fingindo. Então é como se eu estivesse arrumando a casa só para receber a visita. E quando, na verdade, o que Jesus está nos convidando é para que a gente mantenha a casa sempre arrumada. A nossa casa interna. Para que a gente tire de nós a bagunça e a sujeira, que são os maus sentimentos. Ou seja, o nosso orgulho, a nossa vaidade,
o egoísmo, a intolerância. E arrume a nossa casa com caridade, com amor, com bondade, com benevolência, com indulgência, sendo empático com os outros. É isso que Jesus espera de nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente possa arrumar a nossa casa. Mas não porque a gente vai receber visita, mas porque Jesus, Deus, estão sempre dentro de nós, nos nossos corações. E tudo que eles querem é que seja e que a gente evolua moralmente, espiritualmente, porque isso é melhor para nós. Então vamos procurar manter sempre a nossa casa arrumada, ou seja, tirar aqueles sentimentos ruins e deixar entrar o amor, deixar entrar a empatia, a tolerância e a humildade, a prática da caridade. E são esses assuntos e tantas outras reflexões que nós vamos fazer juntos na quarta-feira, às 20 horas, na nossa live do Evangelho no Lar, quando todos nós estaremos juntos, refletindo e estudando sobre os itens 9, 10 e 11 do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então fiquem todos com Deus e até lá!